Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Duas situações interessantes aqui. Primeiro, vamos focar na questão da folha de figueira e segundo, nas suas vestes. Eu quero lembrar você que antes de entrarmos aqui nesse texto, todos os dias estamos aqui, primeiramente leitura da palavra, segundo, um entendimento da palavra e depois oração. Todos os dias é o nosso devocional. E quero agradecer a todos vocês. Eu acabei de ler todos os comentários que foram feitos do último vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E deixe aí o seu amém, o seu a paz do Senhor. É igual num culto. A gente responde a paz do Senhor, os irmãos respondem amém. Não é assim? Vamos entrar aqui no texto bíblico para ganharmos tempo. Lembrando você que existe uma regra na hermenêutica. Todas as vezes, ou geralmente, quando uma palavra aparece a primeira vez na Bíblia, ela vem carregando o seu significado para o resto da Bíblia. E é claro que toda regra tem exceção, mas é só uma ideia, um recurso de interpretação bíblica da hermenêutica. Aqui é a primeira vez que aparece a figueira, ou a folha da figueira na Bíblia. Aparece no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 7. Sabemos que depois que peca o homem, a mulher, o homem, pecaram, então os olhos de ambos foram abertos, falaremos disso em uma outra oportunidade, mas eles perceberam que estava nu. Até aquele momento estavam ali vestidos, né, com o brilho, com a glória, com a graça de Deus, mas quando percebeu que estava no pecado, quando pecou, os olhos foram abertos e naquele momento eles tiveram vergonha e fizeram para si vestes de folha de figueira. Improvisaram ali. Então é interessante lembrar aqui que esse ato de utilizar folha de figueira para cobrir a nudez, para tampar ali a causa do pecado, né, a consequência do pecado, ou uma das consequências, nesse momento o homem estava tentando se auto-justificar, estava tentando consertar, tampar o seu erro, o seu pecado. E com Deus não funciona desse jeito. Então aqui vemos a figueira sendo utilizada para cobrir, tampar a vergonha do homem. Ela vem arrastando no restante da Bíblia esse significado não muito bom. É claro que em algumas situações, eu conferi todas aqui, a figueira representa prosperidade também. E a falta da figueira, ou a figueira não produzindo, representa miséria, pobreza e outro tipo de coisa ruim. Uma figueira estéril, por exemplo. Isso também vai tratar-se de um crente estéril. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, quando Jesus, em Mateus capítulo 21 e 18, ou Marcos capítulo 11, versículo 12, ele vai amaldiçoar uma figueira. Muitas pessoas questionam como é que pode Jesus, sendo Deus, com a palavra boa, está agora amaldiçoando. Mas a verdade é que talvez Jesus estivesse ali dando uma mensagem para os religiosos da época, que andavam bem vestidos, que tinham uma organização muito boa, que tinha muitas regras, mas que não tinha frutos. A figueira tinha bastante fruto, bastante folha, mas não tinha frutos algum. E os religiosos da época, os saduceus, os herodianos, os escribas, os fariseus, todos aqueles homens ali, cada um com seus problemas, com as suas crenças, com as suas regras, mas frutos mesmo não tinha. Eles impediam as pessoas de chegarem até Deus, impediam as pessoas de aproximar-se de Deus. Jesus também poderia estar se referindo ao versículo que lemos, quando o homem tenta fazer
uma roupa da figueira. Aqui eu acho um ponto muito interessante, é quando, como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, a partir de hoje, não tem mais figueira, não tem mais o homem tentando se auto-justificar, não tem mais o esforço humano, agora é pelo meu esforço. Vemos aqui, por exemplo, no livro de Gênesis 3:21, o que é que Deus fez quando viu que o homem estava nu? Deus constrói, Deus fabrica roupa de peles. E para fabricar roupa de peles, entende-se que um animal foi morto e que sangue foi derramado, apontando para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos falando de alegoria, de tipologia, e não vamos escandalizar, vamos só aumentar o nosso conhecimento, vamos reter a mensagem, a lição espiritual, e vamos aumentar o nosso conhecimento. Eu estou falando de figueira, eu estou falando de derramamento de sangue, estou falando de animal e estou apontando para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então ali já entende, Deus dando vestes para o homem, Deus cobrindo o homem. Agora Jesus Cristo aparece diante da figueira e amaldiçoa aquela figueira seca. As folhas que estavam ali secaram todas para sempre. Não tem mais autojustificação, não tem mais autoflagelo. Você não pode fazer nada para ser salvo. A única coisa que você pode fazer é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. E a terceira situação que Jesus poderia estar mostrando ali é o que acontece com um cristão, com um seguidor, com um religioso que não tem frutos. Ele vai ser seco, ele vai secar, e o destino de uma árvore seca é terminar sendo queimada, a verdade é essa. Mas vamos ver aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, já estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, olha só que interessante. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, no dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Caso contrário, a obra vai sofrer detrimento, mas a pessoa pode ser salva porque quem salva é Jesus e não as nossas obras. As obras só acompanham a salvação. Uma roupa feita de folha de figueira não resiste, não subsiste. Não adianta você, às vezes a gente fica olhando as pessoas querendo mostrar aquilo que não é, mostrar uma santidade que não tem, uma espiritualidade que não tem. Isso não funciona para Deus. A sua folha não vai resistir no dia do juízo, não vai resistir no tribunal de Cristo. A verdade é essa. E para finalizar, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, olha só que interessante. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado com essa palavra, porque nós alimentamos da palavra de Deus. Olha só, 3 e 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Primeiro, o homem tenta fazer vestes de folha de figueira. Deus dá a ele vestes feitas de peles. Depois Jesus Cristo amaldiçoa a figueira e agora ele aparece aqui no livro do Apocalipse ressuscitado dizendo: quem vencer, quem perseverar até o fim, vai receber vestes brancas e jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Você estará comigo nesse dia? Diz um amém aí. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem. Aprendemos, Pai, que não adianta tentarmos fazer obras
simplesmente para parecermos bonzinho diante do Senhor. Meu Pai, sabemos que as obras que nós fazemos é fruto da nossa salvação e da nossa conversão e não o contrário. Pai, segura em nossas mãos. E muito obrigado pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E nós, Pai, aguardamos as vestes de santidade e as vestes de salvação, porque nós estamos, Pai, em condições de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E que o Senhor venha encontrar frutos em nós, e que nós venhamos ser crente, cristão, evangélico, seguidor do Senhor Jesus Cristo, discípulos cada vez mais abençoados. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.